Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre a seleção natural que foi proposta por Charles Darwin, ok? Então, gente, a seleção natural, ela nada mais é que um mecanismo de evolutivo que se baseia na sobrevivência e na reprodução diferencial de indivíduos de uma população. A gente costuma dizer que a seleção natural seleciona o organismo mais apto a viver em um determinado ambiente. Não significa que esse organismo ele vai ser adaptado a sobreviver em todos os ambientes. Naquele ambiente específico, ele é adaptado. Se ele mudar de ambiente, ele pode não ser adaptado. De acordo com a seleção natural, gente, existe uma luta constante pela sobrevivência. Na natureza não vai ter recursos para todo mundo. Não vai ter alimento, não vai ter abrigo, não vai ter parceiro sexual para todo mundo. E apenas aqueles que conseguem sobreviver essas adversidades, eles vão ser selecionados. Esses organismos mais aptos, eles seriam capazes de passar essas características vantajosas aos seus descendentes. Então, quando o organismo ele se reproduz, ele tende a passar as suas características para os seus descendentes. E que com o passar do tempo, as características vantajosas, elas vão se acumulando e as diferenças entre as populações, elas ficam mais acentuadas. E assim, acontece a diferenciação original e resulta em uma nova espécie. Então, espécies que são separadas populacionalmente por alguma barreira geográfica, elas não estão cruzando mais entre si. Como elas não estão mais cruzando entre si, elas não estão trocando material genético. E como elas não estão trocando material genético, vai acontecer delas acumularem características físicas e características genéticas diferentes. Para que a seleção natural ela ocorra, são necessários alguns fatores. Variabilidade entre os indivíduos, então os genes eles têm que ser diferentes, reprodução diferenciada e hereditariedade. A variabilidade entre os indivíduos, os organismos da mesma espécie, eles precisam ter variações em suas características. Sem essas diferenças individuais, a seleção não pode atuar. Então, por exemplo, no caso de indivíduos que se reproduzem de forma assexuada, que todos são geneticamente idênticos, não vai ter variabilidade para a seleção natural ela ocorrer. Reprodução diferenciada. Os organismos mais adaptados a uma região, eles vão se reproduzir com maior frequência que outros. Características desvantajosas podem levar os indivíduos à morte antes mesmo da sua reprodução. Então, tem muitos casos que o indivíduo ele nasce com uma característica desvantajosa e ele nem chega a se reproduzir. Ele vai morrer ainda jovem. Ok? E hereditariedade, as características vantajosas, elas são passadas para os seus descendentes, aumentando a frequência em uma população, e essa característica, caso continue a garantir a vantagem evolutiva, ela será passada para várias gerações, até que a característica desvantajosa ela vai se tornar rara. Então, vamos colocar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que exista uma população de mamíferos brancos e pretos. Então, a coloração do pelo. Tem branco e tem preto. Eles vivem em uma região de neve. Os mamíferos pretos são facilmente visualizados por predadores, o que não ocorre com os brancos, que conseguem se camuflar na neve. Com isso, observa-se a menor predação dos indivíduos brancos, que apresentam mais chances de chegar à idade reprodutiva, reprodução diferenciada. No momento da reprodução, as características vantajosas serão repassadas pelos genes, hereditariedade aos descendentes, e com o tempo, a quantidade de mamíferos brancos mais bem adaptados ultrapassa o número de mamíferos pretos.
e com o passar do tempo a característica preta ela vai ser eliminada daquela população. Aqui a gente tem o caso da raposa do Ártico. Tá vendo que se ela vivesse num ambiente de floresta, aconteceria o contrário? Se ela fosse preta, seria mais fácil dela se camuflar? Então, a característica ela vai ser determinada pelo ambiente. Então, como ela vive em um ambiente branco, é mais vantajoso ter uma pelagem branca. Se fosse uma espécie de ambiente de floresta, nesse caso seria mais vantajoso ter uma coloração preta. Então, depende do ambiente. Um outro exemplo. Imagine que em uma área ocorram insetos de uma mesma espécie com cor marrom discreta e outros com coloração azul brilhante. Quando estão nos troncos das árvores, os insetos azuis são mais vistos do que aqueles com coloração marrom, que se camuflam facilmente nos troncos. A partir dessas características, fica mais fácil perceber que os insetos marrons são mais adaptados a viver naquele ambiente que os azuis, que são mais facilmente predados, pois sobrevivem por mais tempo. Os insetos marrons apresentam chances aumentadas de se reproduzir quando comparados com os azuis. Ao se reproduzirem, os insetos passam suas características vantajosas aos seus descendentes. Com o tempo, os azuis têm a sua população diminuída. Então, eu tenho aqui, ó, um marrom, que ele vai ser facilmente confundido com um galho, e eu tenho aqui um indivíduo azul que ele fica muito visível. Então, assim vai agir a seleção natural, tá? A seleção natural não diz que o mais forte sobrevive, uma vez que nem sempre o mais forte é o mais apto. Ok? Muita gente fala que a seleção natural é a sobrevivência do mais forte. Não. É aquele que tem mais características vantajosas àquele determinado ambiente. Ok? Eu espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode procurar, tá? Que eu respondo todos vocês. Bons estudos!